Olá, meus amores! Nossa aula de ciência de hoje, nós vamos falar sobre as máquinas atuais, certo? Então, mas o que vem a ser máquina, né? Máquinas são as invenções que os homens inventaram ao longo do tempo para beneficiar o ser humano, né? Para a gente poder ter mais facilidade de fazer as coisas, de realizar as coisas. Então, ao longo dos anos, os homens começaram a inventar suas coisas, né? Todos os dias, se vocês perceberem, olhando na televisão, aparece um novo celular, ou então um novo modelo de computador, certo? Que é mais rápido, mais bacana, né? Mas as máquinas mais importantes do nosso mundo não são computador e celulares, não são. No início da era primitiva, por exemplo, não existia energia, né? Ó, as pessoas usavam, ó, um lampião, tá vendo? Para clarear. Era uma invenção também que naquela época era muito importante, porque não existia luz elétrica e através, ó, do lampião, do candeeiro, como é conhecido também, as pessoas podiam clarear o ambiente que estava na sua casa ou no seu terreno também. Então, na época, essa invenção, ela foi muito importante. Outra invenção que é muito importante, deixa eu colocar essa aqui. Ó. A faca é uma invenção simples, né? Existem invenções que são complexas e existem que são... O que é uma invenção complexa? São aquelas invenções que usam muitas pecinhas, muita tecnologia, muitas peças para construir aquela invenção, né? E existe aquelas que são bem simples, que não precisa de muita coisa, né? Mas que também vai nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, antigamente não existia faca. Ela é um tipo de invenção também, ó. Mas a faca nos ajuda a cortar o pão, cortar as verduras, né? Ou um bolo, ou outra coisa que nós queremos também, não é isso? Então, ó, também foi uma invenção simples, mas uma invenção importante para o nosso dia a dia. Alguns cientistas e alguns tecnólogos também, e engenheiros, eles fizeram uma pesquisa no mundo para saber quais são as invenções mais importantes que seria muito necessário para o ser humano sobreviver. E que se por acaso acontecesse de um mundo acabar e tivesse essas invenções, por exemplo, seria mais fácil de eles reconstruírem tudo de novo do zero até os dias de hoje, certo? Eu não vou citar todas as invenções, só algumas para vocês entenderem, tá bom? Mas olha, existem invenções que são mais importantes, por mais simples que seja, elas são muito mais importantes do que essas tecnologias que a gente vê hoje, né? Como aqueles celulares de primeira linha, televisão de 70 polegadas. Mas antes teve coisas muito mais importantes, meus amores, do que isso. Vamos lá. Por exemplo, em 350 a.C. nascer, olha que faz muito tempo, tá vendo? Os homens, um dia, alguém teve uma ideia de afiar uma pedra e usá-la para furar a madeira e a pele dos animais. Aí começou a invenção da broca. Veja bem. Mas essa broca que eles inventaram 350 a.C. só veio realmente ser valorizada, ser reinventada em 1840. Sabe o que aconteceu? Os cientistas descobriram que através daquela broca simples que foi inventada antes de Cristo, eles podiam aperfeiçoá-la. E aí, sabe para que foi que ela serviu? Serviu para furar o chão em busca de energia, ou seja, em busca de petróleo. Que hoje, ó, para o carro do papai poder andar, tem que ter petróleo, não é isso? Para o avião também, as máquinas de hoje em dia usa-se o petróleo para poder o quê? Dar energia para os motores, não é isso? Então, foi inventado porque descobriu a partir de quê? De uma simples invenção que foi feita a partir de uma pedra, ó, que foi o que afiar uma pedra e usá-la para furar. Então, através dessa simples invenção, os homens conseguiram fazer uma peça parecida com aquela que perfurava as pedras, né? Que perfurava o chão. E aí, através disso, descobriu-se o quê? O petróleo.
Outra invenção importante, na Idade Média também, muito tempo atrás, ó, em 644, foi a turbina eólica. Você sabe o que é isso? Era aqueles moinhos que a gente vê no filme, nos filmes, feito de madeira, que a água fica escorrendo, passando, entendeu? O primeiro moinho, ele foi criado por um habitante na Pérsia, atual Irã, né? O país hoje é o Irã, mas antigamente era a Pérsia. Ele foi uma grande invenção. Aproveitar um pouquinho do vento, da água, né? Fazer aquela invenção, ó, de ficar girando e produzindo energia através daquilo ali. Com o passar do tempo, ó, os homens fizeram o quê? Fizeram a energia eólica, que hoje é uma grande invenção e uma grande aposta para conter o aquecimento global do nosso planeta. Outra coisa muito importante que os homens inventaram foi a semeadura. Essa foi em 1701, também muito tempo atrás, não. Tinha um homem fazendeiro chamado Jethro Tull. Ele plantava, né, na fazenda dele, e ele queria descobrir uma forma de poder plantar mais sementes. Então ele inventou essa máquina chamada semeadeira. E aí ele fazia o quê? Distribuía sementes pelo terreno dele, ó. Sabe quanto ele conseguiu aumentar na renda dele? Ficou bem rico. 800% de lucro ele teve com isso, né? E ele lançou a base da agricultura moderna. Hoje, a semeadura mais aperfeiçoada ajuda os agricultores das nossas terras hoje a plantar em maiores quantidades. E olha que surgiu, ó, por um simples o quê? Fazendeiro. Tá vendo? Outra invenção que eu selecionei aqui foi o motor elétrico. O motor elétrico ele foi inventado por um rapaz chamado, por um inglês, né, da Inglaterra, Michel Faraday. Michel Faraday, ele inventou em 1822, ele era um físico, e ele inventou esse motor em 1822. Ele não sabia a importância que teria esse motor para as nossas máquinas nos dias atuais. E hoje, meus amores, quase tudo que tem na nossa vida, no nosso mundo moderno, se utiliza com motor. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está, ó, a minha sanduicheira, certo? A minha sanduicheira também tem um motorzinho interno dentro dela. Ela é uma invenção complexa, porque tem várias peçazinhas dentro dela. Mas ela também usa um motorzinho para poder funcionar. Se ele queimar, vai deixar de funcionar. Outra coisa também, ó. O liquidificador da sua casa, o ventilador, também, ó. A minha, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Meu espremedor de laranja também tem um motorzinho aqui dentro dele, tá vendo? Ele não existia em 1701, mas 1822. Mas Michel Faraday fez o quê? Inventou um motor que hoje os novos cientistas conseguiram fazer uma nova invenção usando o motor que Michel Faraday inventou, tá vendo? Temos também, sabe o que também? Outra coisa também importante, o carro, certo? O papai seu não poderia dirigir o carro se não tivesse motor. O carro ficaria parado na sua garagem lá. Então, meus amores, muitas invenções que tem nos dias de hoje, como a gente está vendo aqui, ó, no nosso livro, a página 123, começaram de coisas muito simples. E aí? Você vai inventar o quê para produzir outras coisas boas nos próximos anos para a nova geração? Você vai ser um inventor também como eles? Você pode pesquisar também com a mamãe aí no computador quais são as outras invenções que beneficiaram muito a humanidade, tá bom? Então, as máquinas atuais, elas não estão nos ajudando muito, mas antes tudo começou com uma simples pedrinha sendo furada, não é isso? E arranhada, tá bom? Então, meus amores, faça a tarefinha que está no livro de vocês de ciência, ó. E fiquem todos com Deus.